Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação 1. Nesta aula sobre demanda 23, nós iremos falar do assunto sobre listas dinâmicas como formato de pilha e no formato de fila. Bom, quando eu falo de formato de pilha, nós estamos nos referindo a uma estrutura de dado no formato de vetor, estático e com a característica de que ele tem exatamente é estático, né, assim, basicamente, mas, com a ressalva de que, na estrutura eu tenho exatamente um controle do início e do fim de uma estrutura de dado de forma estática, nesse caso, um formato de pilha. Então, para inserir elementos, eu vou sempre inserir no final de uma estrutura como essa, uma estrutura de vetor, e para remover, eu sempre removo o último elemento da pilha, nesse caso, designando assim no formato de pilha, né. É a forma como a gente trabalha isso, né. Então, como seria agora uma lista dinâmica, ou seja, que tem exatamente um ponteiro que aponta para um próximo elemento, alocando de forma dinâmica na memória, permitindo assim um trabalho num formato de lista de pilha. Então é exatamente o tema dessa aula. A gente vai envolver tudo que a gente aprendeu nessa disciplina, nestas aulas, nessas próximas aulas. Então, a gente vai implementar listas com formato de pilha, que são listas dinâmicas, né, a gente vai alocar dinamicamente na memória, porém administrando-os em um formato de pilha, ou seja, a gente vai inserir elementos na estrutura e vai remover os elementos sempre no final da pilha. E também, no decorrer da nossa aula, a gente vai falar também nas estruturas dinâmicas com formato de filas, ou seja, a gente vai ter exatamente um conceito de implementação de listas dinâmicas, alocando dinamicamente esses elementos na memória, porém administrando-os como formatos de filas, ou seja, necessariamente removendo o elemento, no início da fila. Nesse caso, a gente sabe que a estrutura dinâmica de fila é exatamente dessa forma. Então, a gente vai lá para o Visual Code implementar elas. Bom, eu já criei, 4 códigos que a gente vai trabalhar nessa aula. No caso, uma delas vai ser lixa pilha para essa aula e lixa fila também, certo? Então, a gente vai fazer aqui a implementação de uma lista no formato de pilha. Basicamente, a gente vai ter aqui a estrutura básica de uma pilha, né, do que precisa do que precisa ter. Então a gente vai ter uma estrutura de pilha, e essa estrutura em si, ela vai ter exatamente como se fosse o dado e o ponteiro que aponta para o próximo elemento. Então é uma estrutura de nó, né, nó pilha. Nós iremos também precisar das principais funções, que é o pilha inserir, o pilha remover, o pilha mostrar e também o menu mostrar, certo? A gente vai fazer aqui basicamente isso, certo? A gente vai trabalhar aos poucos nessas estruturas. Então eu vou lá aqui no ficar, deixa eu só colocar aqui, bom, exatamente. Bom, então olha só, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou incluir a biblioteca, o stdio, com o programa principal. É a estrutura básica nesse caso. Bom, e aí a gente vai ter aqui também a estrutura da pilha, né, que a gente tem aqui através do struct. Struct, eu coloquei lista pilha, mas eu vou colocar struct nó, que é como fosse a estrutura de um nó de um nó pilha. Bom, e aí exatamente o que é que tem numa estrutura nó pilha? Eu vou ter exatamente um dado e um ponteiro, no caso, e um ponteiro, nesse caso, que é do tipo struct nó. Struct nó. Aponta para o próximo elemento. Bom, essa aqui é a estrutura da pilha, a gente vai ter exatamente aqui na prototipação as principais funções, nós vamos ter um void, menu mostrar. Também teremos o pilha inserir e o pilha remover e o pilha mostrar, né? Então, nesse caso, void pilha inserir. Nós teremos também o pilha remover.
E também temos o pilha mostrar. Bom, então são 3 funções no que nós iremos trabalhar, porém, a gente vai ter que fazer aqui uma definição de algumas variáveis que vão ser importantes, né, variáveis globais, que elas vão ser administradas tanto no programa, nas subrotinas que criamos, como também no programa principal. Quer dizer, seria a função principal, que é a função main. Nós precisamos aqui de uma estrutura, né, a gente vai definir aqui essa variável global como sendo um ponteiro de um nó. Então, vai ser um type def struct nó ponteiro ptr nó. Esse ptr nó é exatamente um ponteiro, e eu vou criar aqui uma lista que vai ser chamada de de lista. De lista não, lista pilha. Eu vou colocar de pilha aqui, que pilha do tipo ptr nó. Então, essa pilha, ela vai ser exatamente a estrutura que nós iremos precisar para receber como parâmetro, né? Receberemos como parâmetro tanto no pilha inserir, como no pilha remover e no pilha mostrar. Lembrando que essa pilha aqui é parâmetro e essa aqui é uma variável global, certo? Então, eu coloquei no mesmo nome, são nomes distintos, certo? Ele recebe uma pilha. Bom, e aí a gente vai usar essas funções, vai chamar essas funções aqui, depois do programa da subrotina principal, né, o programa principal, a gente vai criar aqui o corpo delas. E aí a gente vai começar a apresentar exatamente elas aqui no programa, certo? A gente vai iniciar através de um menu, que é o menu mostrar. Então, eu vou ter basicamente o conteúdo que vai ser exibido. Por exemplo, eu vos apresento como seria exatamente essa forma de representação, no sentido de apresentar esses elementos para o usuário. Por exemplo, como se fosse o menu de opções, né? O que é que tem nesse menu? Ele vai pedir para escolha uma das opções. E aí eu vou apresentar as opções que nós temos exatamente, que é da subrotina. Aqui nós estamos trabalhando com o conceito de entrada e saída de dados, nós estamos trabalhando com o conceito de subrotinas, que foi apresentado durante as aulas, né, nesse caso, e essa subrotina não é uma função porque não tem um tipo de retorno, né, ela é descritada do tipo void aí. Aí eu vou dividir, modularizar o programa, permitindo assim que eu vou ter um melhor fluxo de controle dos dados, né, por conta da forma de organização do código sendo dessa forma, né, nesse caso. Então, o digital 1, por exemplo, para inserir um elemento no final da pilha, né, nesse caso. Inserir um elemento no final da pilha. E aí, vou ter exatamente isso, né? A gata está aqui correndo. Oi, tudo bom? Ela está miando agora. Vamos lá, vamos também ter um inserir elemento no final da pilha e também vamos remover, nesse caso, a segunda opção, que seria remover o elemento, se eu digitar 2, ele vai remover um elemento no final da pilha. A gente sabe que tanto insere como remove no final, né? Ou no topo. A gente pode colocar aqui no topo, fica mais interessante. Final fica na fila, né? Acho que não fica mais interessante no topo. Então, eu vou remover ou inserir um elemento no topo da pilha. E aí vai ter uma terceira opção, que seria justamente o 0 para sair. Bom, até aí tudo bem, a gente não tem muita novidade até aqui. E aí eu vou chamar essa subrotina, obviamente, assim quando iniciar o programa, que é o menu mostrar. Quando apresenta esse menu mostrar, ele apenas apresenta o menu das opções e ele tem que esperar que você digite uma opção dentre as que são citadas. Então, eu vou precisar criar uma variável global aqui, que é int.op, que vai ser a operação. Então, ele vai receber esse comando através de um scanf. Então, scanf, salva essa variável em %d na variável op.
Uma vez que eu digito essa opção, ele vai através da entrada de um switch de opções. Então, a gente já está trabalhando aqui com quebra de subrrotinas, né? Nesse caso, sequência de blocos de código. Então, com base na opção, caso essa opção que eu tenha digitado seja 1, eu vou para a subrrotina, que é o pilha inserir, né? Nesse caso, então ele vai inserir a pilha, né? Então a gente vai pegar aqui a pilha e vai inserir esse elemento na pilha, né? Nesse caso. Eu vou chamar uma subrrotina, que é o pilha inserir, eu dou um break aqui. Bom, caso eu digite a opção 2, eu vou para o pilha remover. Então, eu chamo pilha remover. E aí, o que nós teremos? Iremos remover um elemento. Obviamente, isso aqui, antes de mostrar o menu, vou mostrar também a pilha, né? Pilha mostrar, falta um R aqui. E eu vou mostrar a pilha antes para depois, olha só, essa é a pilha, o que você vai fazer com ela? Aí você vai fazer, né, aqui o controle da pilha. Vai mostrar a pilha, depois o menu, e aí ele vai digitar uma opção e vai para a subrotina específica. Obviamente, aqui ele precisa aqui só vai rodar uma única vez para que ele rode em formato de um aço, para que quando eu digitar 0 ele saia, eu vou criar aqui um loop, que é justamente um do while. Enquanto essa minha opção, ela for diferente de 0. O do while, ele vai primeiro exibir essa informação, e aí com base no que foi digitado no caso de uso, ele pode sair ou não desse bloco, desse loop, né? Então, exatamente isso. Bom, então a gente já criou aqui a rotina principal e a gente vai trabalhar as funções uma por vez. Primeiramente, como a gente está trabalhando aqui com uma pilha, nós precisamos fazer uma administração dela inicialmente. A gente vai ter que criar exatamente um ponteiro inicial para alocar de forma dinâmica na memória. A gente não está trabalhando com conceito estático, e sim dinâmico. Então, a gente vai precisar utilizar algumas funções aqui a mais durante a aplicação. Já vou incluir elas aqui, que eu vou precisar tanto incluir no caso, stdlib. Se eu precisasse, na estrutura, tivesse algum string, eu precisaria importar aqui o string.h. Mas, por enquanto, não precisa, certo? Nesse caso, não precisa nesse exemplo. Bom, e aí aqui vai apresentar exatamente o menu, vai mostrar exatamente as opções, e, obviamente, eu preciso iniciar a pilha, que é através da alocação dinâmica de memória que existe, né? Então, a gente vai ter a alocação dinâmica aqui. Eu vou pegar essa pilha que eu criei, né? Pilha. E aí, essa pilha, ela vai ter exatamente, ela vai receber, ela é esperado um ponto, que você tem uma estrutura de um ptr-nó, e através da função malloc, ela vai pegar o computador, ele vai pegar, essa função vai pegar, vai ver entre as opções que tem de memória que estão disponíveis, para alocar dinamicamente um valor na memória com base em um tamanho, né? Size of, que é com base na estrutura de um nó, que eu vou ter sempre um dado e um ponteiro apontando para o próximo elemento. Então, ele aloca dinamicamente isso na memória. Ou seja, só pega o que é suficiente para a estrutura que a gente criou. Bom, depois que a gente faz isso, a gente vai ter que criar inicial e candeamento. Então, essa pilha, ponto dado, ela vai ser exatamente zerado, e em seguida o pilha, ponto próximo, vai apontar para um nulo. Então, eu estou iniciando aqui o meu encadeamento, né? Aqui, no caso, deixa o pilha ponto próximo, aponta para o nulo. Então, já está criando aqui exatamente a nossa lista, né, dinâmica. E a gente já pode começar aqui pelo pilha mostrar. Então, antes de inserir, eu vou apresentar o pilha mostrar, que ele basicamente vai percorrer uma estrutura de laço, né, nesse caso, um loop. Então, antes de tudo, eu vou precisar dar uma limpada na tela, né, porque vai ficar sujo, né, óbvio. Se eu uso o City CLS é para limpar alguma coisa, é porque está sujo. Vai ter muita informação no nosso terminal e a gente quer limpar e deixar somente o que é necessário. Bom, e aí a gente faz essa limpeza e aí nós iremos percorrer a estrutura da pilha. Lembrando que para percorrer, ele vai criar dinamicamente na memória essa pilha, então ele vai estar lá disponível na memória, né? Nesse caso, um acesso remoto da minha memória de forma dinâmica.
uma vez que cria essa pilha, eu vou, obviamente, mostrar esses elementos, então eu vou percorrendo a estrutura enquanto uma condição for satisfeita. Geralmente, quando nós estamos trabalhando com estruturas estáticas, como vetores, nós percorremos essa estrutura através do índice, que é o I. Nesse caso, a gente percorre as posições do nosso vetor. Para, através de uma pilha, por exemplo, através de um conceito de estruturas dinâmicas da memória, a gente usa o ponteiro, né, o cadeamento para seguir o fluxo, sempre apontando para o próximo elemento. Esse ponto próximo é justamente um link que vai linkar um elemento com outro elemento, ou seja, um outro dado. E a gente consegue percorrer a cadeia, né, a lista, com base nesse apontamento. Então, ele vai ter um critério de barato. Então, ele vai rodar isso aí e vai imprimindo alguma coisa enquanto uma condição for satisfeita. Como nesse caso, num vetor, um vetor estático, a gente sabe quanto tempo, quanto de espaço nós temos, por exemplo, o tamanho definido do vetor, por exemplo, tamanho 5, tamanho 8, tamanho 10, enfim. A gente sabe e a gente usa uma estrutura de laço como for. A gente sabe quando começa e quando termina. No caso de uma pilha dinâmica, nesse caso, uma estrutura dinâmica como essa, a gente usa o encadeamento, ou seja, enquanto o ponteiro ponto próximo for diferente de nu, ele está percorrendo a lista. A gente explicou isso aí também no decorrer das aulas passadas, certo? Então, enquanto o pilha ponto próximo for diferente de nu, isso aqui automaticamente ele faz isso, certo? Então, se ele, a gente coloca um ponto próximo, aí ele transforma um ponto como se fosse uma seta, certo? Então, se aqui fosse diferente de nu, enquanto o pilha ponto próximo for diferente de nu, o que vai acontecer? A gente vai imprimir esse elemento e vai mostrar ele na tela, nesse caso, por cento %D, colocando espaço, é só um inteiro nesse caso, então eu recupero o pilha ponto dado, dessa forma. E aí, quando acontece isso, a gente faz o encadeamento, nesse caso, avança, é como se ele pegasse, vamos supor, ele está aqui com alguns espaços, vamos supor que eu tenho exatamente já isso aqui na memória, né? Por exemplo, 7, 8 e o 9, e esse aqui apontando para o nu, certo? Então, ele vai verificar. O pilha, ele está, obviamente, no set inicialmente. O pilha ponto próximo é diferente de nu? Não é. Então, ele vai continuar executando esse código. Então, o que acontece? Esse elemento set, ele aponta para o nu? Não aponta para o nu. O que vai acontecer? Eu vou acessar a posição dele, ele acessa justamente diretamente por conta do encadeamento, e ele vai pegar justamente o dado que tem lá, né, o pilha.dado. Então, ele vai imprimir 7 aqui. Depois disso, a gente vai fazer com que a pilha, ela encandeie, nesse caso, pilha.próximo, pilha recebe, nesse caso, pilha.próximo. Então, esse pilha é como se fosse aqui a mesma coisa do I++, né? Por exemplo, se fosse incrementar a nossa posição, né? Por exemplo, do I. Então, pilha recebe pilha.próximo, a mesma coisa dizer que é I++, certo? Como se tivesse esse I incrementando. Então, ele vai apontar agora para um próximo elemento. Aí vai estar em 7, vai para o 8 agora. Aí vai fazer a pergunta. O pilha.próximo é diferente de nu? O 8 está apontando para o nu? Não, não está apontando. Então, ele vai exibir o 8 em sequência, dá o espaço e vai acontecer o quê? O pilha recebe o pilha.próximo. Então, ele vai encadear novamente para o 9. O 9, o pilha.próximo, ele é diferente de nu? Ele não é diferente de nu, nesse caso. Quer dizer, ele é igual a nu. Então, ele vai imprimir o 9, né? Porque ele está entrando aqui no loop. E aí ele para de rodar o código. Quer dizer, ele não entra, né? Porque ele nem chega a imprimir o 9, né? Porque ele vai chegar até o 8, aí o ponto próximo é diferente no, o 9, ele está apontando para o 9, então ele vai para o 9, né? Depois dessa linha. Quando ele chega no 9, o que acontece? O pilha ponto próximo é diferente do não é. Então, ele não vai imprimir o 9 por enquanto. Aí, para a gente garantir que ele vai imprimir o 9, a gente imprime aqui o elemento, repete o trecho de linha em sequência, né? Nesse caso, nesse caso, o pilha.dado, ele vai imprimir justamente o 9. Então, ele vai pegar o 8 e depois imprimir o 9 em sequência. Então, a gente garante dessa forma, né, nesse caso, por conta que ele vai chegar até o último elemento não vai imprimir,
Para imprimir, ele precisa repetir o trecho do código, certo? Então eu vou executar aqui, ele vai funcionar apenas porque tem um elemento zerado lá na nossa memória, certo? Então ele começa assim. Ok. Agora, até aí tudo bem, a gente mostrou isso aí num segmento de vídeo passado, e aí o que a gente vai fazer agora é exatamente inserir o elemento no final, no caso sempre no final. A gente vai ver que, basicamente, o lista pilha e o lista fila são iguais até aqui. Eu vou copiar o código também igual, apenas modificar algumas coisas, e vai ter exatamente a diferença no pilha remover. Eles têm diferença na remoção, porque é exatamente a estrutura de remover elementos que diferencia uma fila de uma pilha. Nesse caso, a pilha vai sempre remover o último elemento que entrou, e a fila vai ter que sempre remover no início, certo? E nas aulas passadas eu mostrei uma forma de remover de qualquer parte, que ele pede para fornecer o elemento que você quer remover. Então, a gente tem 3 formas distintas de apresentação. Bom, então a gente vai primeiro para o pilha inserir. Para inserir, eu pergunto primeiramente um valor, né, por exemplo, mas eu poderia, eu pergunto um valor e eu forneço, não preciso nem dessa variável valor aqui, sabe? Eu pergunto primeiro qual é o elemento que ele quer inserir. Então, eu vou pedir para informe um elemento que deseja inserir. Ok. Ele pede para fornecer essa informação, mas a gente só vai inserir. Eu queria aproveitar para não criar outra variável local aqui. Aí eu vou deixar o seguinte: eu vou pedir para, primeiramente, só vou inserir quando realmente tiver no final. Obviamente, a gente sabe que dentro de uma estrutura de uma pilha, ele vai sempre ter a estrutura. Vamos supor que tem exatamente esses elementos aqui, 7, 8, 9, então ele tem que inserir exatamente no final. Então, ele vai primeiro percorrer a estrutura até chegar no final da fila. Por exemplo, a gente não tem esse índice salvo sempre, então ele vai ter que sempre ficar percorrendo a estrutura até achar o último elemento para depois, em sequência, adicionar ele no final. Então, a gente vai ter que rodar a pilha, ou seja, avançando os elementos, elemento por elemento, ou seja, só vai acionar quando a gente achar o final da fila, da pilha. E qual seria o final da pilha? Quando a pilha ponto próximo for diferente de novo. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, antes de pedir para inserir um elemento, eu vou percorrer a estrutura. Então, vou ter um laço aqui. A condição é que, enquanto o pilha ponto próximo for diferente de null, ele vai rodar o código, certo? Nesse caso, ele vai ficar rodando no loop. E aí, o que vai acontecer? Eu não quero exibir nada da tela, então eu só vou fazer com que ele incremente esse meu pilha ponto próximo, ou seja, para a gente conseguir chegar no final da pilha. Ou seja, exatamente nessa condição. Vamos supor que eu tenha exatamente alimentado com essa pilha. Eu tenho exatamente essa pilha, que nesse caso eu quero inserir o outro elemento aqui. Então, ele está com 7, por exemplo. O pilha ponto próximo é diferente no? Ele não é. O 7 não está apontando para o null, ele está apontando para o 8. Então, ele só vai encaminhar a pilha, ou seja, só vai incrementar. Então, o pilha vai apontar para o próximo elemento. Então, ele vai para esse outro elemento aqui, o 8. O 8, o pilha ponto próximo, esse 8 está apontando para o null? O próximo dele? Não está apontando para o 9. Então, ele vai fazer o quê? Vai encaminhar novamente a pilha e vai chegar no elemento 9. Aí chegou no 9. O pilha ponto próximo diferente do null? Não é, ele aponta para o null mesmo. Então, a gente chegou no final da pilha. Então, ele para de rodar aqui e aí, com base nisso, aí esse ponteiro ponto próximo vai ter que apontar para a gente alocar para um novo elemento que vai ser inserido. Então, a gente vai precisar alocar esse ponto próximo para um endereço de memória que esteja disponível, seja através da função malloc. Então, vou novamente chamar aqui a pilha, recebe um ponteiro, nesse caso, no caso, pilha ponto próximo, recebe um ptr nó malloc size of struct nó, ou seja, a gente vai alocar esse aqui está apontando para um null. Então, ele vai pegar esse ponto próximo, ao invés de apontar para um null, ele vai apontar para um endereço de memória que vai ser exatamente inserir o novo dado. Ou seja, ele pega exatamente através da função malloc um endereço de memória que esteja disponível. Vamos supor que seja esse aqui, ASD0004. Certo? Vamos supor que seja esse endereço de memória. Então, ele vai pegar e vai apontar para esse endereço de memória. Então, ele está apontando ainda. Uma vez que ele aponta, o que vai acontecer?
o pilha ponto, ele aponta aí nesse caso para a gente acessar esse endereço de memória, então ele só está apontando, tá dizendo que esse pilha.próximo vai apontar para o endereço de memória. Para a gente acessar esse endereço de memória, a pilha tem que andar. Então, pilha recebe pilha.próximo, ou seja, apontando exatamente para o próximo elemento. Então, ele apenas criou, pegou o pilha.próximo e está no elemento 9, então quando ele colocou o ponto próximo, ao invés de apontar para o null, ele vai apontar agora para esse novo endereço de memória. Ok, então, ao invés de apontar para o null, ele vai apontar para esse novo endereço de memória. Então, para a gente acessar esse endereço de memória, a gente precisa percorrer a pilha. É como se fosse aqui, novamente, incrementar. Ou seja, então está criando uma nova posição. Então, eu estou incrementando essa posição e acessando justamente esse índice. Ou seja, eu estou acessando justamente o índice da posição da memória que está alocando dinamicamente para um novo valor. Ou seja, essa casa aqui que a gente tem exatamente disponível para um dado. Então, já não tem mais apontando para um valor nulo na memória, e sim para um valor que é esse endereço de memória aqui que a gente criou, certo? Então, vamos supor. Então, quando o pilha recebe o pilha.próximo, eu estou justamente adentrando no endereço de memória que está exatamente disponível para receber um dado. Ok, depois que a gente consegue fazer isso, aí a gente faz a pergunta: qual é o elemento que você deseja inserir? Aí vai fazer essa pergunta e é o que você digitar, ele vai salvar aqui. Como é que a gente insere isso? Através do comando scanf, trata isso aqui como valor inteiro, porque ele é do tipo inteiro, e acessa a posição aqui através do pilha ponto dado, né, nesse caso. Então, você vai salvar isso aqui, o que está digitando em pilha.dado. Da outra forma, como estávamos fazendo, por exemplo, seria a gente criar uma variável aqui, int valor recebe, vamos supor, int valor, aí a gente criasse aqui o scanf%d, pega exatamente esse valor. Eu acho um pouco redundante, né, olha só. E aí a gente pedia justamente o pilha.dado, por exemplo, receberia esse valor. Por que não passar diretamente o pilha.dado direto, né? Então, a gente já vai direto aqui para o que você está digitando, já salva em pilha.dado. E aí, depois que você digita isso, o pilha ponto próximo, ou seja, se digitamos um pouco, se digitado um 8 aqui, então o 8 vai ficar aqui, e ele precisa apontar para o null. Então, pilha ponto próximo aponta para o null. Recebe null. Perfeito. Então, a gente já tem aqui a inserção de um elemento no final da pilha. Bom, então, vamos lá ver se deu certo. Então, inserir um elemento, vou inserir o 8, inserir outro elemento, o 9, inserir outro elemento, o 10, o 4. Ele está inserindo, olha só. Bom, então tá correto. Bom, ok, já fizemos a função inserir elemento. Agora vamos fazer o remover. Bom, para remover o elemento, como a gente está usando uma lista dinâmica de forma encadeada, a gente precisa de uma cópia do valor. E a gente viu que nas aulas passadas também mostrei como você faz a implementação de uma lista duplamente encadeada, que já dá uma sensação aqui de mais alívio, por conta que não precisa ficar criando essa cópia. Mas, como a gente já iniciou fazendo exatamente isso, a gente vai fazer com um ponteiro apontando para o próximo elemento, precisamos criar uma cópia desse valor, que é aí eu posso depois mostrar como é que é feita uma lista pilha no formato duplamente encadeado, né? A gente já mostrou exatamente na aula passada, mas eu posso, no decorrer dessa aula, apresentar para vocês também, certo? Então, vamos lá. Então, o pilha remover, ele vai precisar de uma cópia, né? Porque a gente está trabalhando com uma estrutura de dado encadeada, né? Não é uma duplamente encadeada. Então, a gente precisa criar um auxiliar, certo? Então, a gente vai criar aqui um ptr nó auxiliar, e aí esse auxiliar vai também alocar dinamicamente na memória, ele serve apenas como uma referência, porque quando a gente está passando no processo de remoção do elemento, o fato da lista ser encadeada, ela não consegue voltar para aquele elemento, né? Nesse caso, na duplamente encadeada, você tem um acesso tanto do anterior como do próximo. Para a gente remover o elemento, aí eu não tenho essa informação
quando ele avança na lista essa informação, nesse caso, o ponteiro. Então, a gente perde a informação do dado. Então, para a gente não perder essa informação, a gente cria esse auxiliar, certo? Então, vocês vão entender agora como é que seria exatamente isso. Então, eu vou precisar sempre remover no final da pilha. Então, eu preciso percorrer a pilha. Então, é a mesma coisa aqui do laço, né, que a gente criou aqui, para ele percorrer até o final da pilha. Então, quando ele chega, quando o ponteiro ponto próximo, por exemplo, o 8, for, ele não chega, o 8 ele aponta para o null, né, por exemplo, nesse caso, o que acontece? Ele para de rodar porque ele está apontando para o null. Ok, então a gente já chegou no final da fila, né, da pilha. Então a gente já sabe que ele vai chegar, ele vai passar o 7, depois o 8, o 9, depois o 8, que é o último elemento que foi inserido. Então, nesse exemplo que eu estou dando, ele já chegou no final da pilha. Então a gente sabe que lá é o final. Uma vez que a gente sabe que é o final, nós precisamos, antes de tudo, né, se a gente fosse querer remover esse elemento, não teria como remover de fato, da forma como a gente está criando. A gente precisa, por exemplo, vamos supor, para eliminar esse 8, como é que a gente elimina ele se a gente está exatamente nele? Eu não tenho como acessar essa outra informação aqui do ponteiro ponto próximo para apontar para um null, por exemplo. Então, assim quando eu estou passando um nó, eu estou criar a cópia dele. Então, por exemplo, quando eu estou exatamente no 9, o 9 ele está exatamente ponto próximo, ele é diferente do não, ele está apontando para o 8. Então, enquanto ele está apontando para o 8, ok. Quando eu estou passando por ele, eu tenho que criar a cópia. Então, vamos supor, quando eu estou aqui, eu preciso que, antes de apontar para o próximo, eu preciso que esse auxiliar seta a informação no momento que está passando por esse valor, né, por essa posição. Então, o auxiliar vai receber a pilha, ou seja, o elemento da pilha, né, que nós estamos referindo. Por exemplo, vamos supor, eu vou simular aqui a situação. Vamos supor que eu tenho exatamente até o 9 aqui. Eu tenho 3 elementos, eu quero remover o final da pilha, que é o 9. Então, ele vai começar com o 7. O 7, o pilha ponto próximo, no caso 7, ponto próximo, ele está apontando para o null? Não, não está apontando para o null. Porém, o auxiliar cria uma cópia dele. Então, deixa eu colocar aqui, auxiliar recebe o elemento 7. Ele passou por ele e criou a cópia dele. Ele acessa tanto o elemento, o dado, como também o ponteiro dele. E aí o pilha ponto próximo, ele incrementa, nesse caso, o pilha recebe o pilha ponto próximo. Então, ele passou pelo 7, criou a cópia dele, depois ele vai para o 8. Como é que ele vai pelo 8? Pelo cadeamento aqui nessa linha 61. Então, ele vai para o elemento 8. Ok, chegou no 8, ele está dizendo, o pilha ponto próximo é diferente no o 8 está apontando para o no? Não, não está apontando para o no, está apontando para o 9. Então, a gente criou uma cópia, aí o auxiliar recebe justamente esse valor. Então, o auxiliar recebe 8, ele criou a cópia desse valor. Depois disso, ele vai incrementar, nesse caso, a pilha. Então, o 8, o pilha recebe o pilha ponto próximo. Nesse caso aqui, o ponteiro, o 8, nesse caso, agora vai passar a ser 9. Nesse caso, ele vai iniciar, no caso, ele vai apontar agora para o 9, por conta dessa linha 61. Ele estava no 8, e eu fiz o quê? Eu incrementei a pilha, como sendo pilha recebe o pilha ponto próximo. Estou apontando agora para o próximo elemento. Estou exatamente no elemento 9. Então, uma vez que eu chego no 9, a pergunta que se faz, o elemento 9 está apontando para o null? Tá. Então, eu estou exatamente apontando para o null. Então, eu não crio a cópia dele. Então, eu estou exatamente no elemento 9. Então, eu tenho a cópia do auxiliar, que é o 8. Agora sim, eu consigo, com esse auxiliar, ponto próximo, ele apontará para o null. Porque, nesse caso, seria justamente para eliminar o 9 do encadeamento. Eu só consigo eliminar o 9 se o ponteiro do elemento anterior apontar para o null. Então, como é que a gente acessa isso? Através desse auxiliar. Então, o auxiliar que a gente criou, ele vai apontar o ponteiro dele, nesse caso, que é o ponto próximo, vai apontar para o null. Somente assim a gente consegue remover, só isso. Ele vai apontar para o null, vai fazer com que o ponteiro que ele setou da informação ponto próximo, que também é uma cópia dele, nesse caso, desse elemento que está aqui, ele, ao invés de apontar para o 9, ele vai apontar agora para o null. Então, esse 9 vai sair do encadeamento e vai conseguir remover. Olha só. Vou inserir elementos 7, 8, 9, 10. Agora eu vou remover. Removeu 9, removeu 10, removeu 9, removeu 8 e removeu 7.
Então, está conseguindo fazer esse processo. Bom, essa aqui seria a forma de remoção utilizando exatamente estruturas de dados, né, nesse caso de forma estruturas encadeadas. Existe uma forma mais rápida de fazer isso, sem precisar do auxiliar, porém aumentaremos apenas uma linha de código, na verdade, eliminamos umas linhas de código, mas acrescentamos outras por conta que tem exatamente o anterior. Aí eu posso, no decorrer da aula, falar sobre isso depois, certo? Bom, essa aqui seria o formato de lixa, você percebe que ele... Mas você pode perceber, mas esse aqui está bem parecido com a pilha que você mostrou, na aula passada, nas aulas passadas. Sim, realmente é uma estrutura de formato de pilha, está removendo sempre. A gente, quando está rodando o código, a gente não percebe isso que tem exatamente de forma de configuração, né? Aí a gente vai perceber a diferença quando for olhar o código, que nesse caso não é uma estrutura de dado normal, ela é dinâmica, né? Ela não é estática. Então, temos exatamente essa vantagem. Aqui eu não tenho o elemento para o início e o fim, mas eu poderia ter um index aqui que controlaria exatamente o tamanho da pilha. Por exemplo, tem um limite de inserir elementos. Por exemplo, eu posso definir aqui um tamanho, né? Define tamanho igual a 5. Eu não preciso necessariamente criar aqui... Eu poderia colocar um início e um fim aqui, mas eu vou fazer dessa forma, um tamanho 5, e criar um index aqui, que é bem mais simples. Eu estava olhando o código, e a gente poderia trabalhar também dessa forma também, sem precisar criar um início e um fim aqui da estrutura nova. Por exemplo, eu criei aqui um index, ele vai iniciar esse index como se fosse um controle da pilha, né? A gente sabe que está alocando unicamente, mas vamos supor que temos um limite, né? De pilha, por exemplo, os elementos, 5 elementos numa pilha, ou 3 elementos numa pilha. Eu vou colocar aqui menor, deixar 3 apenas. E aí a gente tem exatamente esse index. Aí a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, se... a gente pode fazer o seguinte, se o index for igual a tamanho, quer dizer, a remover, nesse caso, for igual a 0, na verdade, se ele for igual a 0, significa dizer que a pilha está vazia. Não tem como mais remover. Se bem que aqui, nesse caso, não vai ter problema, porque a gente está usando a alocação dinâmica, não é mais... A gente pode mandar essa mensagem, eu vou dar um system pause. Eu vou dar um pause aqui. Perfeito, então a pilha está vazia. Eu vou dar um barrinho aqui também. E dar um barrinho aqui também. Bom, caso contrário, eu vou remover, nesse caso, dessa forma, e removo o elemento, tá? Então, ou ele está assim ou assim. E aí, novamente, a gente está falando do index, aí o index aqui ele vai decrementar. Ele vai iniciar em 0, e, obviamente, se ele já for pedir para remover, ele não vai ter como remover, porque o índice ele está exatamente zerado, né? Se ele for exatamente maior do que, no caso, menor do que 0, ele vai remover esse elemento, né? Nesse caso, se tiver com problemas, nesse caso, de remoção. Então, a gente vai verificar se o index foi igual a 0, ele diz que a pilha está vazia, então é impossível de desempilhar, né, por exemplo. Caso contrário, ele desempilha e o index vai decrementar. Eu posso fazer dessa forma também. E aí, para inserir, também vai ser a mesma coisa. Nesse caso, a gente vai verificar a condição seguinte. Se o index for igual ao tamanho, aí eu vou dizer o seguinte, ele não tem como empilhar mais, certo? Então, eu vou mandar mensagem do tipo assim, olha só. A pilha está cheia. É impossível de empilhar. E dou um pause também. Caso contrário, eu percorro a estrutura até aqui, nesse caso, a estrutura em si, e faço a inserção do novo elemento, caso seja possível.
E aí, quando terminar, eu digo que o index, ele incrementa em mais. Bom, é isso, né? Olha só. Ele está agora com esse limite, essa limiar, né? Em que permite a remoção. Por exemplo, olha só. Eu vou inserir um elemento no topo, o 7, inserir outro, e inserir outro. Olha só, a pilha está cheia, é impossível de empilhar. Se digitar 1, 2, ele vai remover o elemento no topo da pilha, eliminou o 8 e eliminou o 7. A pilha está vazia, é impossível desempilhar. Digitar 0, sai. Bom, então é exatamente essa forma também de trabalhar. Então eu vou aproveitar a mesma estrutura aqui da lista para copiar esse código para cá. Porém, o que vai ter uma mudança aqui é o pilha remover. Sempre ele tem uma remoção diferente, né, nesse caso, na fila. Tudo vai permanecer igual, certo? Mas aí, como a gente está trabalhando com o conceito de fila, né, o nome fila, eu só vou renomear as coisas nesse caso, certo? Olha só, aqui vai ser a estrutura de um nó fila. Ele vai ter um dado e um poder apontando para um próximo. As variáveis globais vão ser essas. Eu só vou renomear essa aqui para fila, certo? Então, vai ser fila. Aqui, o nome das funções vai ser fila inserir, fila remover e fila mostrar. Aí, nesse caso, ele vai receber um PTR nó fila. É só aqui somente renomeação, certo? Você percebe que não tem mudança nenhuma na estrutura. Eu vou ter as mesmas coisas, né, nesse caso, administrando elas. E aí aqui o pilha, nesse caso vai ser fila, ele vai receber também um ptr nó através da função malloc, sizeof struct nó, e o fila.dado, ele vai apontar para 0, e o fila.próximo, ele aponta para um null. Para inserir, ele vou ter exatamente o fila mostrar, ele vai mostrar uma fila, vai mostrar o menu, vai ter a questão da opção do scanf, e aí ele vai pedir para, obviamente, se você digitar 1, ele vai para o fila inserir exatamente o elemento na fila que você acabou de criar. Caso contrário, a opção seja 2, você vai colocar o fila remover com base na fila. Na filha, não, na fila. E aí, olha só, o menu mostrar vai ter uma mudança, aqui no caso seria inserir um elemento no final da fila. Remover um elemento no início da fila. Então, a mesma coisa, tá? Aqui. O nome da função aqui é fila inserir. Struct fila. Então, ele vai perguntar se o index é igual ao tamanho, se, por exemplo, se a fila vai estar cheia, por exemplo, se o index for igual ao tamanho, nesse caso, né? Então, a fila está cheia, é impossível de enfileirar. Vai dar uma pausa. E se nesse caso, por exemplo, se a fila não for igual ao tamanho, nesse caso index, então ele vai percorrer a fila por completo, né, fila.próximo, até chegar no último elemento, né, para saber que é o final da fila. E ele vai sempre inserir, obviamente, o elemento no final. Então, aqui ele não vai ter mudança também nessa função. É só você renomear, ou onde tem pilha, vai colocar a fila. Eu vou deixar as lógicas dos dois, tá? Nesse caso, esse aqui, até o fila inserir e o fila mostrar. Bom, e aí ele pede para digitar, deseja informar um elemento que você deseja inserir, ele vai inserir também em fila.dado, e o fila.próximo vai apontar para um null, ou seja, estou inserindo esse elemento no final da fila. No fila mostrar, nesse caso aqui tem um fila remover, o nome dessa função, ele recebe justamente uma fila, e aqui o nome do fila mostrar seria justamente a estrutura da fila que vai ser mostrada na tela com base ele vai percorrer a estrutura da fila até chegar no último elemento, e ele vai sempre exibir o dado que está lá. E aí, para fazer o encadeamento, a gente chama o fila recebe fila.próximo. E a gente imprime esse elemento também final. Lembrando que isso aqui é uma cópia, não é uma cópia do valor, mas sim ele não consegue imprimir o último elemento aqui, e a gente só faz copiar esse trecho de código novamente aqui para conseguir imprimir o último elemento. Olha só, até aí, nesse caso, é igual os códigos, então vai ser o elemento sempre no final da fila.
A estrutura é a mesma. Ele está cheio, nesse caso não tem mais como inserir, né? Então, agora vamos para o fila remover. Então, essa é a diferença, as duas funções são iguais nesse sentido, e aí o que muda é justamente o fila remover. Para remover um elemento no final no início da fila, também precisamos de um ponteiro, não. Mas aí a gente vai perguntar se a fila está vazia, né? Por exemplo, se o index, por exemplo, for igual a zero, significa dizer que já não tem mais elemento para se remover. Então, aí a gente manda essa mensagem. A fila está vazia, impossível de desenfileirar. Dá um pausa. Ok, depois que se a fila não estiver vazia, o que a gente faz? A gente precisa remover esse elemento. Para remover um elemento na fila, a gente precisa do ponteiro, de uma função, de um auxiliar também, nesse caso a gente vai precisar desse ptr no auxiliar. Então, esse auxiliar, ele vai ser importante para remover esse elemento. Então, vamos supor que eu tenha exatamente essa lista. E para remover ele, eu vou precisar passar pelo elemento. E aí, eu preciso fazer com que a fila ande, e aí a gente só consegue acessar no momento em obviamente, já vai ser a primeira condição, né? Por exemplo, quando nós estamos exatamente no início da fila, ele tem um elemento anterior a ele, que é o zero, que a gente inicia ele com zero, ele serve como referência. Então, logo de cara, quando você está exatamente aqui no elemento 7, ele está apontando para esse 7, né, nesse caso. Então, e a pergunta que você pode fazer é a seguinte: se o fila.próximo for, nesse caso, diferente de null, eu vou remover o elemento. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Aqui enquanto, né? For diferente de null. Ele vai passar, peraí. Se a fila, ponto próximo. Peraí, se a fila, ponto próximo for diferente de null, eu chego exatamente no elemento 7, né? Nesse caso, 7, ponto próximo. O elemento que nós estamos inicialmente é o 7. O 7 ponto próximo, no caso, o elemento 7 está apontando para o null? Não está apontando para o 8. Então já vai cair de cara, né, obviamente. Olha só, porque olha só, se ele fosse igual a null, ele seria exatamente o início. Obviamente, quando você for observar, a primeira opção, quando ele for verificar, ele já vai dar, já vai de cara que é diferente do null. Por exemplo, o primeiro elemento da lista, ele nunca, se tiver elementos na lista para ser inseridos, nesse caso, se tiver elementos, né, essa é a condição. Se o index for igual a zero, significa dizer que a lista está vazia. Caso contrário, significa dizer que a lista tem elementos. Então, de cara, o primeiro elemento que nós estamos comparando já vai ser diferente de null, porque nesse caso o elemento 7 não está apontando para null. Ele está apontando para um diferente de null. Então, ele já vai cair aqui. Então, a gente precisa colocar essa condição. Se fila.próximo for diferente de null, o que vai acontecer? O fila recebe o fila.próximo e, ou seja, ele passou para o próximo elemento, né, nesse caso. Mas antes disso, eu preciso, quando eu estou passando pelo set, eu preciso criar uma cópia dele. Então, o auxiliar vai receber esse elemento da lista. Então, a variável auxiliar vai receber esse elemento set, tanto o set como seu ponteiro. Ok, então, a lista não, no caso a fila, né? Então, beleza. Então, a gente está passando, criando uma variável auxiliar através da função malloc e vai pegar exatamente o elemento que está no início da fila, que é exatamente o elemento set, nesse exemplo.
Então, já cria essa cópia desse valor. E aí, se o fila, é esse set, o fila ponto próximo é diferente do nulo? Não é. Então, ele já vai, de cara, entrar logo nessa condição. Ok, ele entrou na condição. O fila ponto recebe, no caso, nesse caso, como set não está apontando para um nulo, ele está apontando para um outro elemento, então ele entra nessa condição. Então, a gente vai fazer o quê? Com que a fila ande. Fila recebe fila ponto próximo, então a gente vai para o oitavo elemento, e a gente vai fazer com que essa fila aqui, esse auxiliar, que tem, eu consigo criar uma cópia tanto do valor como do tamanho do ponteiro, o auxiliar ponto próximo vai apontar para o fila ponto próximo, ou seja, ele está exatamente criando uma cópia desse valor set, tanto do valor como do ponteiro. Então, é como se ele acessasse o ponteiro do set e apontasse para o elemento exatamente, o ponto próximo apontando para o fila ponto próximo. O fila ponto próximo, como ele cambiou aqui nessa linha 73, ele já está no 8 agora. Então, ele vai apontar para o próximo elemento da fila, que é justamente o elemento fila ponto próximo, certo? Então, olha só. Quando a gente for, ele vai sempre remover o elemento no final, no início da fila. Deixa eu só... Então, olha só, eu vou inserir alguns elementos aqui. 8, 9, 10. Não tem como mais inserir, né? Olha só, a fila está cheia. Se eu quiser remover, ele remove o 8, remove o 9 e remove o 10. Se eu quiser remover, ele não está removendo mais porque não tem mais elementos. E aí, é porque aqui está faltando, além de tudo, quando eu estou desenfileirando um elemento, eu preciso que o index ele decremente, né? Exatamente isso. Bom, aí aqui é exatamente isso, né? Deixa eu ver aqui se ele está decrementando agora. Vou inserir o elemento no final da fila. 8, 9 e o 10. Se quiser inserir outro elemento, vai dizer que a fila está cheia, impossível de enfileirar. Agora, se quiser remover, eu vou remover o oitavo, né? Olha só. Remove o oitavo, remove o nono, remove o 10. A fila está vazia, impossível de desenfileirar pressionando qualquer tecla. Então, a gente consegue implementar dessas duas formas. Né? Nesse caso, é tanto a fila como a pilha no formato, nesse caso a lista, nesse caso dinâmicas, em formato de pilha, como no formato de filas. Bom, poderia ser também aqui, se você quisesse trabalhar com as listas duplamente encadeadas, poderia também, nesse caso, mas aí não precisaria de criar esse vetor auxiliar aqui, e você precisaria colocar, por exemplo, uma estrutura nó apontando para o anterior, nesse caso. Então, pode ser feito dessas duas formas também, mas aí como a gente consegue implementar com esse auxiliar, você pode também fazer com listas encadeadas também, certo? Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por de mais essa aula, ficamos e nos vemos até a próxima.